Olá, me chamo João Emanuel e falaremos sobre acústica, com os seguintes alunos: Antônio Manuel, Gabriel Costa Bezerra, Mário Vinícius e Pedro Henrique. E quando que a humanidade começou a estudar acústica? O estudo do som tem raízes em variados locais separados, como no Antigo Egito, que já existia uma apreciação da música, que consequentemente gera um interesse pelo som. Os chineses, eles aperfeiçoaram as habilidades e tinham um próprio método de afinação de escalas musicais, que era usando sinos. E usavam um sino bem afinado, como um padrão, e se o outro tocava em ressonância, estava devidamente afinado. Os gregos, eles determinaram os dois princípios básicos da acústica geométrica. Assim, os estudos de som avançaram pela história até chegar em Galileu e Galileia, o qual verificou que a sensação de música alta tem relação com a frequência, o que marcou, por exemplo, o início da física da música em sua concepção atual. Só que o que é acústica? Acústica é nada menos nada mais que a área da física que estuda as ondas sonoras, que propagam-se por meios de sólidos, líquidos e gasosos, e os fenômenos, que é os fenômenos ondulatórios, sendo eles refração, difração, absorção e efeito Doppler. Meu nome é Gabriel e vou falar sobre som e o que ele é. O som é uma onda mecânica e por isso ela precisa de uma maneira física para poder se propagar. E também é uma onda longitudinal, ou seja, a perturbação que produz esse som vai começar dali e ir para outras direções, como se fosse uma mola que a gente pega ela, estica e solta. O som ele é uma onda de pressão que produz áreas de compressão e refração no ar e outros meios. E quando essas ondas chegam aos nossos ouvidos, é transmitido para um conjunto de ossículos nossos que ajudam a transmitir essa informação para o nosso cérebro. Como o som se forma? O som se forma por vibrações transmitidas pelo ar. Essas vibrações geram regiões de compressão e refração dos gases atmosféricos que intercalam periodicamente, de acordo com a frequência da fonte e o que produz essa vibração. Bem, os tipos de som são a refração, que é um som emitido em alguma direção de algo anteproelástico. Já a absorção ocorre quando alguns objetos são capazes de absorver essas ondas sonoras, como se fosse um abafador de som. A refração ocorre quando algo altera a velocidade dela. A difração é caso aconteça algo que faça o som escapar, tipo por uma frecha de porta e coisas do tipo, grade, e usado em alguns instrumentos, como flauta, por exemplo. A interferência seria a sobreposição de sons, o som produzido por uma ou mais fontes, fazendo com que haja uma interferência sonora. Bem, o som também, eles são medidos em hertz. A frequência define a sua altura, ou seja, quanto mais alto for os hertz, mais agudo o som se torna. E quanto mais baixo for os hertz, mais grave o som tende a ser. Olá, sou Antônio Manuel, do segundo ano ADM, e neste trabalho vou apresentar o seguinte tópico: a velocidade do som, a percepção do som e também comparar a velocidade do som com outras medidas de velocidade. Velocidade é a distância percorrida por algo em determinado intervalo de tempo. Tipo, o som percorre ao nível do mar 340 metros por segundo, aproximadamente. Com isso, a velocidade do som ao nível do mar é próxima de 340 metros por segundo. Para o som se propagar em determinado espaço, com determinada rapidez, ele depende do meio no qual se propaga, além de outros fatores, como a temperatura e pressão. O som pode sofrer mudanças de velocidade devido à refração, ao atravessar meios com elasticidades diferentes. Por exemplo, em meios gasosos ou líquidos, o som se propaga mais lentamente do que em meios sólidos. Isso se dá porque no sólido as partículas estão mais comprimidas e de tal maneira o som as vibra mais rapidamente. Diferente da velocidade da luz, que por ser radiação não precisa de meios materiais para se propagar. Desse modo, é muito mais rápida no vácuo, se deslocando a 300 mil quilômetros por segundo. Devido a isso, a luz é a coisa que mais rápido se move no universo. Nada ultrapassa essa velocidade.
Por isso existe a unidade de medida ano-luz, que é o espaço percorrido pela luz no vácuo em um ano, equivalente a 9,46 trilhões de quilômetros. Como o som depende do meio para se propagar, quanto mais denso ele for, maior sua velocidade. Afinal, a matéria está mais próxima, facilitando a passagem do som. A depender da altura, sua velocidade é diferente. Por exemplo, quanto mais alto do nível do mar, mais lento é o som, porque a densidade do ar diminui. Além disso, a velocidade do som pode ser determinada pela temperatura. Com isso, a depender da temperatura é diferente. Por exemplo, a 0 graus Celsius, o som percorre 330 metros por segundo, enquanto a 100 graus Celsius percorre 390 metros por segundo. Né? E existem dois modos de se calcular a velocidade do som. A primeira pode ser multiplicando o comprimento da onda, né, pela frequência do som. Outra maneira é a partir da temperatura. A velocidade do som é igual à raiz quadrada da divisão da temperatura ambiente por 0 graus Celsius. Ambas as temperaturas convertidas para Kelvin, multiplicado pelo fator 331,45. É isso que eu tenho para falar a respeito da velocidade do som e a comparação que eu trouxe hoje. Olá, meu nome é Pedro Henrique e eu vim falar sobre as propriedades das ondas sonoras e as suas aplicações. Os sons têm propriedades que, com a evolução da física, foi descoberto algumas frequências sonoras que a gente não é capaz de ouvir. Os sons abaixo de 20 Hz, que são chamados de sons não audíveis, e os sons acima de 20.000 Hz, que são frequências sonoras tão agudas que nós, seres humanos, não temos a mínima capacidade de ouvir elas. E essas aí são chamadas de ultrassom. Com a ciência, descobriram que o ultrassom poderia ser usado para medicina, como no ultrassom usado para ver os bebês, que uma peça chamada transdutor dentro de uma máquina recebe energia, e essa peça energiza outra peça que se chama cristal, e essa aí libera sons de alta frequência dentro da barriga da mãe. E por essas ondas emitidas serem mecânicas, elas viajam bem entre os objetos sólidos e líquidos. Então, quando essas ondas encontram parte do nosso corpo, como os órgãos e os ossos, e nesse caso o bebê, elas são refletidas e essa reflexão é enviada para um transmissor que transforma essas informações em imagens. Além disso, há as ondas estacionárias em cordas vibrantes, que é quando mandamos pulso para uma corda que possui tensão. Ela vai refletir e retornar como num movimento de vai e vem, e com isso, quando elas se encontram, após esse movimento de vai e vem começar a perder a força, elas geram ondas estacionárias. A forma que temos de mandar pulsos para essas cordas é tocando, puxando ou soltando e passando certos objetos nessas cordas, como fazemos em instrumentos como violão, guitarra e baixo. E também tem os tubos sonoros, que é quando ocorre uma perturbação no ar que é capaz de criar vibrações dentro de um tubo, levando esse tubo a vibrar, formando padrões sonoros. Quando o tubo está aberto, as ondas passam por esse de uma forma aberta, saindo num dito ventre da onda, ou seja, na saída do tubo. Já quando o tubo tem uma das suas pontas fechadas, as ondas passam de forma mais reduzida, fazendo com que as ondas sempre cheguem à extremidade no nó da onda, que é por onde o ar está saindo. Oi, sou Mário Vinícius e vou falar sobre o efeito Doppler e suas aplicações tecnológicas, as notas musicais e sua relação com a frequência em diferentes instrumentos e sobre as características diferentes entre instrumentos de percussão, corda e sopro. Quando a sirene se aproxima de um observador, o seu som parece mais agudo, e quando começa a se afastar, parece mais grave. A frequência do som se relaciona com sua altura. Quanto maior a frequência, mais alto e mais agudo, e quanto menor a frequência, mais baixo e mais grave. Como exemplificado agora, o som pode ser diferente apesar de ser emitido pela mesma coisa. Isso se dá porque a sirene está em movimento. O som emite suas ondas para todos os lados igualmente, mas no caso da emissão estar em movimento, isso muda um pouco. Imagine o carro com sirene indo de A a B. Conforme o carro se distancia de A, suas ondas também ficam mais distantes, porque ele emite uma onda em um lugar, depois outro mais à frente. Do mesmo modo, conforme ela se aproxima de B, também se aproxima das ondas que emitia na direção de B. Desse modo, o som comprime mais. Por isso, quando a sirene de ambulância ligada se aproxima de você em determinada velocidade, o som parece agudo, porque as ondas estão mais comprimidas. Enquanto quando a ambulância se afasta, o som parece mais grave, porque as ondas também ficam mais afastadas.
Esse fenômeno se chama efeito Doppler, homenageando o físico Christian Johann Doppler. O efeito Doppler não vale só para ondas sonoras, mas também para outras ondas, como a luz. Quando a luz se aproxima de certa velocidade de algum observador, ela também acaba comprimindo suas ondas, parecendo aumentar a frequência, e quando se afasta, parece diminuir a frequência. Esse fenômeno se chama desvio para a luz azul quando ela se aproxima, e desvio para a luz vermelha quando ela se distancia. Sabendo disso, é que foi possível observar que grande parte das galáxias tem um desvio para a luz vermelha, o que indica que estão se distanciando de nós. O efeito Doppler, fenômeno que pode ser visto até mesmo nas ruas, é o que também mostrou que o universo está em expansão, uma das primeiras evidências para o Big Bang. O efeito Doppler atualmente é usado para medir a velocidade de objetos por meio de ondas, e na astronomia é usado para medir a velocidade relativa de estrelas, entre outros corpos celestes em relação à Terra. Já sobre as notas musicais e a relação com a frequência em diferentes instrumentos, as escalas musicais são sequências de som de maneira ascendente ou descendente de acordo com a frequência. O som tem uma característica específica que é o timbre. Ele quem permite diferenciar uma nota idêntica emitida de instrumentos diferentes seja escutada de maneira diferente. O timbre é a maneira específica pela qual vibra a onda, a depender de onde ela foi emitida. É por isso que humanos têm vozes diferentes. E por último, as características e diferenças entre instrumentos de corda, sopro e percussão. As diferenças se dão devido à sua estrutura. O instrumento de corda emite o som a partir da vibração da corda quando é friccionada ou percutida. O de sopro funciona como um tubo sonoro. O som é produzido pelo movimento do ar em seu interior. E já o instrumento de percussão produz o som a partir da vibração de uma membrana ou superfície. Bom, é isso. Finaliza aqui nosso vídeo sobre acústica. Estas são as referências desse trabalho e até a próxima.